Oi, turma! Oi! Como é que vocês estão? Tudo certinho aí? Muito bem, já estou sabendo que vocês estão dando um show nos polos aí de todo o Brasil com Design Thinking. Estão aplicando Design Thinking em todas as áreas da sua vida, porque, na verdade, o Design Thinking é uma forma diferente de pensar. É uma forma criativa de você transformar ideias em inovações que agreguem valor ao negócio. E a gente tem feito essa viagem juntos, né? Estudando a cada encontro uma nova fase, uma nova etapa e construindo o nosso saber sobre Design Thinking. E eu queria hoje começar a falar um pouquinho com vocês sobre duas fases importantes ou duas etapas importantes do Design Thinking, que é exatamente o tema da nossa aula hoje, que nós vamos trabalhar sobre validação e implementação. Muito bem, mas antes da gente entrar nessa fase de validação, ou teste também, alguns autores usam essa fase de validação como teste, e implementação, vamos fazer uma revisão rápida de tudo que a gente já viu até aqui. Lembram quais são mesmo as etapas que nós já estudamos do Design Thinking? Tem a cola aí no material, né? Vocês já estão vendo aí na tela, mas a gente começou com aquela história de imersão. O que é isso mesmo, professora? É aquele mergulho que a gente dá dentro de um contexto onde nós queremos modificar algo, modificar algum processo, criar algo inovador, criar um produto ou um serviço diferenciado. Aí a gente faz essa imersão. A gente se aproxima do contexto, da realidade onde aquele episódio está acontecendo. Vamos imaginar que você está fazendo o curso conosco de técnico e você vai trabalhar em uma empresa, vamos imaginar uma empresa de logística. E cheguem para você e digam assim, olha, a gente precisa mudar alguma coisa lá na entrega das nossas encomendas, porque a gente não está conseguindo prazos e de repente a gente precisa capacitar os nossos colaboradores. De repente, o problema nem está mesmo na capacitação dos colaboradores, mas nas ferramentas disponíveis para que estes possam fazer o serviço da melhor forma. Então, o que é que a gente faz? A gente se aproxima dessa realidade. Quando a gente se aproxima da realidade, a gente faz entrevistas individuais, coletivas, se utiliza de formulários para a gente entender melhor essa realidade. Ótimo, na imersão a gente faz isso. E também vale salientar que você não precisa ser expert no assunto ou naquela área. De repente, você não é a melhor pessoa para trabalhar com logística, não é um referencial. Mas não tem problema, porque na imersão, no Design Thinking, nessa etapa de imersão, a gente tem essa possibilidade de trabalhar com múltiplas inteligências, ter uma equipe variada, né, de pessoas de várias áreas e, inclusive, contar com o apoio dos nossos clientes finais, aqueles que esperam a inovação. E você vai lá, tem as suas ideias, tem os insights. Lembra que a gente faz análise e síntese? Isso, coleta o máximo de informação possível, a gente faz a síntese, ótimo. E a gente faz e traz todo esse material para a nossa segunda fase, que foi a fase de ideação. O problema é esse aqui, ou o que nós queremos criar é um aparelho inovador, é um processo inovador, beleza. Pegou todas essas informações, traz para a equipe que está trabalhando com o Design Thinking. Que o Design Thinking é a nossa oportunidade de pensar como designer. Pensar fora da caixa, pensar de uma forma criativa, olha, o design ele tem uma inquietação que ela é permanente. Ele não olha o óbvio, ele vai além desse olhar. E é exatamente essa oportunidade que a gente tem em qualquer área, porque a inovação deve fazer parte de qualquer área profissional. Então, a gente trouxe todas essas informações e a gente coloca exatamente na segunda fase, que é de ideação. E a gente usa todas aquelas ferramentas que nós já vimos, uma delas é aqueles workshops, lembram? Que deve ser dinâmico, criativo, inovadores, um ambiente informal, porque a criatividade, ela só aflora em um ambiente informal. Ótimo, perfeito, professora. A gente fez tudo isso, fizemos grupos de trabalhos, às vezes com pessoas específicas, fizemos tudo isso.
Aí o que é que a gente faz? Utiliza a matriz de posicionamento. Ótimo, todas as ideias que surgiram, nós não vamos fazer juízo de valor nessa fase, é brainstorming mesmo, a gente troca qualidade por quantidade, e isso mesmo que você está ouvindo, a gente troca qualidade por quantidade. O que a gente quer é que cada um imagine, crie, pense em um cenário novo. Ótimo, fizemos isso, a gente faz a matriz de posicionamento, que é o que mesmo? Vocês já sabem, a matriz de posicionamento é onde eu ponho todas as ideias que surgiram e aí a gente vai olhar, fazer uma análise estratégica. De repente, uma ideia já anula outra, porque ela é mais abrangente, outra ideia, ela é mais viável, porque ela é mais estratégica. Ótimo, fizemos isso, escolhemos as ideias ou a ideia. Você pode escolher uma ideia apenas para a próxima etapa, ou você pode escolher várias ideias. Agora, tem que ter cuidado nessas escolhas, porque se você, de repente, escolhe muitas ideias para ir para a próxima etapa, você pode perder o foco. Não esqueça que o nosso foco é em resultado e inovações relevantes. Muito bem, fizemos a matriz de posicionamento, fizemos nossas escolhas, aí nós vamos para outra fase, que foi mesmo a fase que nós estudamos na nossa última aula. Prototipação. Lembram dela? Ótimo. A prototipação, o que é que eu faço? Eu vou materializar aquelas ideias. Vou deixá-las mais próximas da realidade. É como se eu fosse transformar ideia em algo agora tangível, que eu possa tocar, que eu possa sentir. É isso que a gente faz. E quais são mesmo as ferramentas que a gente usa para prototipar as nossas ideias? Lembram daquelas principais que nós trabalhamos na última aula? Eu trouxe aqui aquelas imagens que eu prometi para vocês, que nós iríamos, inclusive uma está aqui de fundo, né? De cenário. Qual é essa mesmo? Quem lembra o nome dessa? Dessa ferramenta de prototipagem, que é essa daí que vocês estão vendo agora, ó. Esse aqui é o storyboard, exatamente. Eu acho fantástico porque a gente começa a usar essa historinha em quadrinho para montar a sequência lógica das nossas ideias. E quem gosta, por exemplo, de gibi, daquela leitura, né, da banquinha de revista, usa muito, muito, muito esse storyboard. Muito bem, mas além do storyboard, qual é mesmo a outra que a gente pode utilizar? Lembram desse daqui, ó? Essa outra ferramenta de prototipação? Isso, a maquete. Ótimo, perfeito. Eu posso fazer storyboard, como eu posso também fazer uma maquete. Eu pego só daquelas ideias que foram selecionadas na nossa matriz de posicionamento. Isso. E de repente, eu posso fazer para cada ideia, utilizar uma ferramenta. Para uma ideia, eu faço o storyboard. Para outra ideia, eu faço uma maquete. Pode, professora? Pode sim. Se você está trabalhando com várias ideias ao mesmo tempo, você pode se utilizar de várias ideias ao mesmo tempo, de várias ferramentas. Agora, você também pode fazer a maquete de todas as ideias. Pode também. E eu acho fantástico que muita gente, assim, que tem mais experiência, que já vem aí dos anos, assim, 80, eles participaram de feiras de ciência, feira de cultura, e eles já trabalhavam com prototipação e nem sabiam que isso era uma ferramenta do Design Thinking. Então, a gente também pode usar a maquete, mas lembra de que eu falei que outra ferramenta de prototipação era a impressão 3D, que inclusive os arquitetos, eles usam muito, os designers, né, de interiores, eles usam bastante, engenheiros também usam, alguns. Aí eu trouxe também outra imagem, ó, isso aqui, por exemplo, é uma impressão em 3D. Não é o objeto, é uma impressão em 3D. Não é fantástico? As coisas vão evoluindo, nós vamos evoluindo juntos, e aí a gente consegue dar esse show de imagem aí, né, que vocês estão vendo, de uma impressão 3D. Então, é outra ferramenta. E tem uma outra também que a gente estudou. Qual foi mesmo? Ah, tá, já sei. É porque vocês estão tímidos hoje, mas vocês já estão sabendo de tudo, né? Que é exatamente o diagrama. Pronto, o diagrama é esse daí, ó. Que você pode também se utilizar. É outra ferramenta de prototipagem ou de prototipação.
Ok? Então, tudo certo? Já vimos as 3 fases do Design Thinking, já sabemos o que é Design Thinking, para que serve, qual é o foco, o resultado, beleza. E aí, eu vou passar um vídeo agora para vocês que vai fazer, na verdade, uma revisão de tudo que nós vimos até hoje. Então, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Eu gostaria que você ficasse atento ao vídeo, porque de repente você pode captar alguma informação que ainda não ficou muito clara para você, ou qualquer dúvida, a gente pode aperfeiçoar à medida que nós vamos nos encontrando aqui. Mas não esqueça, Design Thinking é uma forma de pensar diferente que a gente está pegando dos designers. Para quê? Para promover inovação. Nós temos 3 fases. A outra coisa, elas não precisam acontecer nessa sequência que nós apresentamos aqui. Nós apresentamos dessa forma para ficar mais didática, mais pedagógica, para quem não teve ainda acesso a esse conteúdo, possa assimilar com mais tranquilidade. Elas podem acontecer simultaneamente, elas podem acontecer em ordens inversas, mas nós vamos passar um filme aqui que eu particularmente achei muito didático e muito interessante. Vamos lá então? Vamos ver. Suspense. Processo criativo. Ser criativo e inovar são pontos essenciais para desenvolver novos produtos, resolver problemas com eficiência ou atender a necessidades dos clientes. Inovação é quando uma ideia atende ao mercado e é viável financeiramente. Fazer escolhas e lidar com obstáculos são desafios para os empreendedores. Para facilitar essas decisões, você pode buscar apoio no Design Thinking, uma metodologia focada na criatividade e nas pessoas. O trabalho de um designer é buscar maneiras de solucionar problemas do nosso dia a dia, mas observar o mundo e gerar soluções é uma habilidade de qualquer ser humano. Design Thinking significa usar o modo de pensar e agir dos designers nos negócios e na vida. É um método centrado nas pessoas. Estimula que você atenda e planeje suas ações de acordo com o que as pessoas querem e precisam. Colaborativo. Muitas mentes são mais eficientes que uma ao resolver desafios. Experimental, pois dá a liberdade de aprender com os erros e estimula a prototipagem rápida de ideias e projetos. O processo de Design Thinking começa com um desafio estratégico e continua por 3 espaços: ouvir, criar e implementar. Fase 1. Ouvir. Para projetar soluções inovadoras, você precisa entender os desejos, problemas e expectativas das pessoas. Defina um desafio. Liste problemas ou oportunidades com clientes, empregados, fornecedores, comunidade. Reduza essa lista até chegar a um desafio. Reescreva o problema usando a expressão "como podemos". Por exemplo, como podemos aumentar as vendas sem grandes investimentos? Estabeleça um espaço, mesmo que seja só uma parede, para compartilhar imagens, inspirações, frases ou notas de pesquisa. Reflita sobre o que já sabemos. Antes de sair a campo, escreva em post-its o que você e sua equipe já sabem sobre o desafio e o que vocês precisam saber. Identifique seu público. Liste pessoas e grupos ligados ao desafio. Observe e converse com indivíduos que representem extremos, clientes familiarizados com o produto e também pessoas que não têm nada a ver com ele. Vá a campo. Há muitas formas de aprender: entrevistas individuais, em grupo ou simplesmente observando as pessoas. Prepare um roteiro com perguntas abertas, faça anotações e tire fotos. Inspire-se em outros locais. Buscar contextos diferentes traz novas inspirações. Você já pensou que uma boa companhia aérea pode conseguir boas ideias sobre check-in ao observar a recepção de um hotel? Fase 2. Criar. Traduza em oportunidades o que observou e ouviu. Utilize os 2 hemisférios do cérebro, lógico e criativo, para criar soluções e convertê-las em protótipos. Liste insights. Insights são propulsores para novas ideias.
uma sala com espaço nas paredes, post-its, canetas e papel. Fixe o desafio e as perguntas do brainstorming na parede e peça aos participantes que escrevam suas ideias. Agrupe as ideias similares e escolha as mais promissoras. Tenha como objetivo até 3 ideias. As regras para um brainstorming eficiente e divertido são: troque qualidade por quantidade. Quanto maior o número de ideias, melhor. Evite julgamentos. Não há ideias más. Se você não gosta de uma ideia, torne-a melhor. Encoraje ideias ousadas. Novas ideias ou um olhar diferente para uma mesma ideia gera inovação. Combine e aprimore. Ideias podem ser adaptadas e transformadas em outras. Transforme ideias em realidade. Construir protótipos é a melhor forma para tornar suas soluções tangíveis rapidamente e com baixo custo. O alvo da prototipagem não é terminar, mas sim aprender o que é importante para os clientes e em que melhorar. É possível prototipar quase tudo através de modelos. Um modelo físico de um produto. Storyboards. A experiência do cliente através de uma série de imagens, desenhos ou blocos de texto. Encenação. A experiência emocional com o produto ou serviço é melhor expressa com a equipe atuando como consumidores. Fase 3. Implementar. Uma vez que você tenha criado várias soluções, é hora de entender como torná-las viáveis. Crie um modelo. E aí, não é legal? Fantástico? Eu gostei muito desse vídeo, porque ele sintetizou tudo que a gente já trabalhou até agora. Inclusive, eles trouxeram só apenas 3 ferramentas, né, de prototipagem, e a gente trouxe muito mais durante nossa aula. Então, eu acho fantástico que a gente possa estar trabalhando realmente todos esses conceitos, mas a aula hoje é sobre o que mesmo? Isso, teste ou validação e implementação. Ok, professora, então vamos pensar sobre isso a partir de agora, porque a gente precisa entender o seguinte, ó, já que a gente consegue validação e implementação. Muito bem, a gente fez a prototipagem, tá tudo certo, tá tudo ok, mas e agora? O que é que a gente faz com esse material? A gente vai para testes, a gente vai para validação. E aí eu prototipei e a validação ela vai me permitir aperfeiçoar ainda mais a minha ideia antes da verdadeira implementação. Olha que coisa fantástica, é tudo muito bem construído no Design Thinking. Então vamos ver aí ó, na validação. Nesta etapa deve-se buscar a validação das ideias prototipadas junto às pessoas interessadas e possíveis clientes para captar a percepção deles e encontrar possíveis ajustes necessários e gerar um conhecimento contínuo ao longo do processo. Ótimo, fomos lá, fizemos a prototipagem, o que é que a gente faz com esse material? Vamos para os nossos clientes. Isso, eu trabalho em uma empresa, foi um setor que demandou, então leva a sua prototipagem lá para o setor. Não, Desirê, nós estamos criando um produto novo para ser lançado no mercado. Beleza, ótimo, faz o seu protótipo e leva lá para o cliente, o público-alvo do seu projeto. E aí começa a ouvir as pessoas, inclusive usuários daquele produto, que uma versão anterior pode ser, mas de fato você precisa ir para a validação. De repente eu imagino que algo é interessantíssimo, e aí eu protótipo, mas quando eu vou para a validação, não é bem assim. Eles não querem só na cor amarela, não. Eles querem múltiplas cores. Então, isso eu vejo na validação, quando eu vou realmente para a área, para o nosso cliente final. Então, teste algumas coisas, certo? Nessa validação. A primeira delas é exatamente isso. O próprio protótipo. Analisando a funcionalidade dele. Há detalhes do projeto que a gente não percebe até então. Quando eu vou para a prototipagem, aí eu vou para a validação e esse negócio não vai funcionar dessa forma como eu pensei, não. É exatamente nesse momento que a gente começa a avaliar o nosso próprio protótipo. Eu acredito que essa dimensão ela não é a mais viável. Então, a primeira coisa que a gente testa na validação é o próprio protótipo. Veja, analise a funcionalidade dele. Muito bem, mas aí a gente vai testar outra coisa a mais,
que é o cenário. O cenário onde a própria validação está sendo realizada. Veja, eu posso ter o melhor protótipo do mundo, mas se ele estiver sendo validado num contexto errado, num cenário errado, num cenário que não é o cenário... o cenário ele não é aquele que realmente será atendido. Vamos imaginar que eu vou fazer uma inovação, estou lançando um produto aí para universitários. Aí eu vou fazer a validação em um cenário de ensino médio. Veja, a minha ideia pode ser a melhor possível, a minha prototipagem pode estar perfeita, mas eu estou testando, fazendo a validação em um cenário que não é correspondente ao cenário desejado para aquela minha ideia. Então, eu testo também, inclusive, o cenário, o protótipo, e aí agora eu valido o quê? O cenário. Observe, foi um setor de logística, como a gente pegou esse exemplo no início da aula. É de logística, então, onde eu tenho que fazer mesmo essa validação? Isso, no setor de logística, numa empresa de logística. Eu não vou fazer numa empresa de TI. Não, professora, mas TI tem todas as áreas. Sim, mas a validação tem que ser no cenário coerente com a finalidade da minha inovação. O pessoal de TI vai me dar apoio, sim, mas no meu grupo técnico. Okay? Então, a primeira coisa, o próprio protótipo, eu vou testar. Depois eu vou ficar o que? Atenta ao cenário, onde a própria validação está sendo realizada. Ok? Muito bem. E aí? Pronto, já está tudo certo? Eu vou para a implementação? Não, eu vou testar mais algumas coisinhas. Vamos lá. Eu vou testar aqui, como você interage com o usuário durante a validação. Agora o bicho pega. Porque eu avalio, eu testo o protótipo, o cenário, mas eu também avalio a mim mesma. E isso é a forma como eu interajo com os meus usuários. Será mesmo que eu sei a linguagem do meu usuário? Será que eu consigo ser, de fato, persuasiva com o meu público-alvo? E aí a gente começa a se autoavaliar. Isso é fantástico na validação, porque a gente faz uma avaliação geral de tudo que a gente prototipou. E aí, terminou, vamos para a implementação? Que nada! Vamos testar mais outro detalhe muito importante nessa fase de validação, que é exatamente esse aqui, Teste como você observa, captura e analisa feedbacks. Olha, trabalhar com design thinking e ser uma pessoa quadrada. Lembra que na primeira aula a gente já falou isso, mudar nosso modelo mental. Eu preciso estar aberta a feedbacks. Eu preciso saber analisar os feedbacks. Eu preciso observar como eu capturo esses feedbacks. Você sabia que tem gente que recebe feedback diariamente, constantemente, e nem percebe? E aí começa a avaliar exatamente isso. Analise como você captura, observa e analisa seus feedbacks. Os feedbacks recebidos, inclusive não só recebidos, como também os fornecidos. Lembra da empatia, da colaboração, né? Então, tudo isso tem que estar presente durante toda o nosso projeto de Design Thinking. Beleza assim? Ótimo, muito bem. Professora, tá bom de teste. Tá bom, já dá para a gente fazer aí algo muito legal quando a gente faz essa prototipagem e aí a gente vai para a validação. Chega a hora de a gente fazer o que mesmo? Implementar. Olha, deixa eu falar para vocês uma coisa. Implementar é diferente de implantar. Professora, diga aí então o que é isso. Eu posso dizer assim, aqui no nosso estúdio, nós vamos implantar agora notebooks. Ninguém vai usar mais aquela tela enorme. Não, vai ser algo portátil. Beleza. Aí compra-se vários notebooks e põe em todos os nossos estúdios. A ideia, ela foi implantada. Beleza? Transformamos, substituímos todos aqueles equipamentos antigos. Ótimo. Agora, eu posso dizer que a ideia, ela foi implementada? Olha, a ideia só estará implementada quando os notebooks começarem a serem utilizados.
Porque só ter o notebook é implantação. Agora, utilizá-lo é implementação. Isso. No Design Thinking, a etapa é o que mesmo? De implementação. A implementação é eu fazer acontecer. Aquelas ideias que vêm lá desde a imersão. E lembra no vídeo que eles falaram que o ideal é a gente ficar no máximo com 3 ideias para ir para a prototipagem. Ótimo. Então, eu fiz isso, validei, tá ok, então eu vou implementar. Então eu vou implementar, vou pegar logo, professora, é um problema de logística que a gente descobriu uma forma diferente, é uma inovação, e aí a gente vai fazer em todas as sedes, em todas as filiais da nossa empresa. Olha, será mesmo que a implementação ela tem que ocorrer assim de forma generalizada? Todas ao mesmo tempo? Eu tenho um produto novo. Será que eu preciso lançar realmente logo de imediato em todos os mercados? Ou eu posso segmentar o mercado? Vamos dar uma olhada no passo a passo para a implementação? Porque não existe fase mais importante do que a outra. Todas são importantíssimas, desde que bem conduzidas. Então, já validei, todo mundo gostou, aprovou, o que não estava tão legal eu corrigi, ótimo. Eu vou para a implementação. Na implementação, existem alguns passos que nós precisamos realmente atentar para eles. Então, o próximo passo é exatamente isso, para a implementação. O primeiro é exatamente esse aí, modelo de receita. Quanto e como os clientes pagarão por sua proposta de valor. Proposta de valor aí é o resultado, a sua inovação. Quanto e como os clientes pagarão. Você precisa saber o valor. Como isso será disponibilizado para os clientes. Quanto o cliente pagará por isso. Professora, mas você só está falando de algo que eu vou lançar no mercado. Tá, beleza. Mas se for algo para ser implementado dentro da sua própria organização, você acha mesmo que isso não tem um valor? Será que a gente não vai ter que investir para que isso aconteça? Pois e será que as pessoas não terão que comprar nossas ideias? É nessa fase exatamente que a gente faz um modelo de receita. Quanto e como as pessoas pagarão por essa ideia, por sua proposta de valor. Aí, feito isso, já até terminei valor, como as pessoas pagarão por isso, se vai ser assinatura, se vai ser venda direta, venda indireta. Ok, beleza, fiz isso. Então, já encerrou? Não. Tem mais alguma coisa que a gente precisa, algumas coisas que nós precisamos pensar. A próxima é planeje mini pilotos, maneira de continuar aprendendo antes de uma implementação completa. Professora, como é isso aí, mini piloto? É um piloto de avião pequeno? Não, calma, não. Sabe o que é mini piloto? Lembra da empresa de logística que eu falei? Aí é uma empresa enorme, vocês vão trabalhar em empresas grandes. Quem decidir ser intraempreendedor. Aí você vai trabalhar em empresas grandes, que tem várias filiais. Eu posso pegar a minha ideia, a minha inovação, a minha inovação, já transformei em resultado. E posso começar a implementar apenas na sede da empresa. Posso. Ou então, não quero não, professora, começar pela sede, porque se não for muito legal, o impacto negativo vai ser muito grande. Eu quero começar numa filial. Ótimo, você pode fazer esse mini piloto, que é exatamente isso aí, maneira de continuar aprendendo antes de uma implementação completa. Então, eu implemento, olha, eu particularmente, eu acho essa fase aqui da implementação riquíssima. Eu já passei por várias experiências que, por mais que a gente tenha feito aquelas etapas todas direitinhas, tudo dentro do padrão, tudo, sabe, pensando fora da caixa, mas eu sempre penso, sempre aprendo com os mini pilotos. Eles nos permitem, vamos dizer que não é corrigir, mas refinar ainda mais a minha inovação. O que é refinar, professora? É aquilo que já é muito bom, aquilo que é excelente, eu consigo ainda deixar melhor ainda. Porque a excelência é o alto padrão de qualidade. Então, o mini piloto, ele me permite isso.
eu testei, eu validei, né? Implementei, firmino e piloto, e ainda falta essa cereja do bolo. Eu vou lá e ponho, ótimo, está perfeito para a implementação. Agora, eu preciso chamar a atenção de vocês para um aspecto, que aí não é só no design thinking, não é na nossa vida. A gente precisa entender a teoria do suficientemente bom. Que é isso, professor? Eu falo de excelência e agora a teoria do suficientemente bom. Sabe o que é? É que as coisas, elas nem sempre nascem de forma perfeita. A gente vai aperfeiçoando. Tem gente que tem um excesso tão grande de zelo, de excelência, que quando vem lançar um produto, ele passou anos estudando o lançamento de um produto. Mas aí ele, por ter gasto tanto tempo, outra empresa foi e lançou na frente. Então aquilo que seria uma inovação, quando eu lançar não será mais, porque alguém já fez isso. Então o que eu quero dizer é que, por mais que a gente faça tudo certinho, lance. Chegou até aqui, fez um mini piloto, aplique. Porque senão você vai ficar nessa... Né, tem gente que é exageradamente cuidadoso. Eu não estou dizendo que não é para ser, eu estou dizendo que a gente vai mudando. Imagine as empresas de telefonia, se elas demandassem muito tempo em um projeto de inovação. Aí a concorrente vem, lança e leva os clientes dela. Elas precisam lançar e aí, a partir do lançamento, já ir pensando em novas inovações. É isso que acontece. Eu aprendi essa teoria do suficientemente bom com o pessoal de TI. Eles fazem muito bem essa parte. Eles lançam e aí eles vão aperfeiçoando. Porque quando você compra um aparelho, aquele smartphone, aquele iPhone, olha, o valor que você está pagando por aquele objeto, você não está pagando pelo objeto, na verdade. Você já está pagando novas pesquisas. Então, desculpa aí, mas você já compra um aparelho obsoleto. Porque os pesquisadores, as pessoas que trabalham com inovação, já estão pensando em como deixar, de fato, o seu aparelho, que vamos dizer que não esteja obsoleto, mas eles já estão pensando em como deixá-lo obsoleto, ultrapassado. E aquele dinheiro é para novas pesquisas. Ok? Então, fez o mini piloto, fez algum refinamento, lance nas demais unidades do grupo. Ok? Assim, muito bem, mas aí eu já vou lançar, professora, porque a senhora disse que já estava bom, né? Teoria do suficientemente bom. Peraí, ainda tem mais algumas coisas, porque tudo é planejamento, tudo precisa ser muito bem conduzido. Então, a gente tem mais outras coisas aqui para a gente observar. Sabe por quê? Porque implementação requer alguns recursos como tempo, dinheiro e pessoas. Tempo, dinheiro e pessoas. Então, falei tempo, mas não é só tempo. Existem os recursos financeiros e existem também pessoas que irão viabilizar tudo isso que a gente tem falado aqui. Certo? Então, não esqueça desses 3 itens importantes na hora da implementação. E aí, identifique os itens indispensáveis, inclusive possíveis parceiros. É isso mesmo. Às vezes, quando eu vou pensar na implementação, naqueles 3 itens, né, de tempo, de dinheiro e de pessoas, aí eu digo, pessoas, eu posso usar pessoas parceiras. Posso. E dinheiro, também eu posso usar parceiros. Então, tudo isso eu tenho que ver na hora da implementação. Porque eu preciso identificar os itens que realmente são indispensáveis. Aqueles itens que não podem faltar, que sem eles eu não consigo fazer acontecer. Alguns itens, eles não são tão indispensáveis, eles são necessários. Mas eles não são indispensáveis. Mas eu posso fazer acontecer sem que, ainda que eles não existam. Esses são os necessários. Agora, existem itens que são indispensáveis, sem os quais a gente não consegue fazer acontecer. Ótimo, professora. Então, professora Desirê, está tudo certo. Já vou implementar. Olha, ninguém faz nada sozinho, né? Um dos itens indispensáveis ali são as pessoas.
Mas eu preciso do engajamento dessas pessoas. Elas precisam saber qual é o papel delas ou quais são os papéis dentro dessa implementação. Então, eu preciso fazer mais uma coisinha antes de implementar de forma generalizada ou coletiva. Que é isso aqui, ó. É algo que a gente pega, na verdade, da área de administração. Olha aqui, gente, eu acho que a gente não tem tempo para aprender tudo que a gente precisa. Porque a gente precisa da sociologia, da filosofia, da psicologia, da área de design. Aí a gente vai buscar informação lá da área da administração. Porque tudo é um conjunto de saberes. Por isso que eu acho fantástico quando a gente está aqui nessa troca. Você vai estar fazendo curso, não vai trabalhar necessariamente na área de marketing, de design. Mas olha como é interessante a gente estar trabalhando a questão do pensar em um design dentro da nossa formação. Eu acho isso fantástico, porque aqui a gente não se preocupa apenas com aquele certificado, com aquele diploma, que é importantíssimo, é verdade. Mas a gente quer que saia daqui os melhores profissionais para o mercado. Por isso que a gente traz todos esses termos, essas tendências do mercado, porque nós queremos que vocês sejam os melhores. E eu não tenho dúvida que vocês estão absorvendo todos os conteúdos que estão sendo transmitidos aqui através dos meus outros colegas de outras áreas distintas, que é por isso que eu acho fantástico o EAD, porque é uma democratização do conhecimento. E aí a gente pode estar falando agora para todo o Brasil, como a gente está agora, a gente está presente no Brasil inteiro, falando sobre Design Thinking, que é essa forma diferente de pensar e tal. Olha, isso agrega até valor nas suas rodas de conversa. Quando estiverem falando de inovação, pois a gente poderia aplicar o Design Thinking, né, usar algumas ferramentas de Design Thinking para a gente criar essa inovação. Olha que coisa fantástica. É outro nível. Nossos alunos são de outro nível. Então, aí a gente pega esse conhecimento, que é o quarto aspecto a se pensar durante uma implementação. 5 Ws e 2 Hs. Professora, o que é isso mesmo? Olha, quem é da área de administração sabe muito bem isso. 5 W, 2 Hs, aquele negócio de PDCA. Mas para nós, sabe o que é que significa? O que fazer, como fazer, quem faz ou quem irá fazer, quanto tempo custará tudo isso? Será necessário para fazer tudo isso. Então, é o que, como, quem, quando e quanto. Quanto vai custar. Então, a gente define os papéis, a gente elabora realmente um plano de ação, para que cada um saiba exatamente o que fazer, como fazer, quanto isso vai custar, de que forma será feito, em quanto tempo. Olha, esse negócio de todo mundo ser responsável por tudo, eu não sei sua experiência, mas a minha experiência diz que isso não dá certo. Porque acaba ninguém fazendo nada, é um esperando pelo outro. A gente precisa, de fato, fazer acontecer o nosso plano de ação. E ele só acontece, essa implementação ela só acontece quando a gente determina o que, como, quem, quanto e quando. Isso, esses 5 itens, eles são indispensáveis. Pronto, fez isso, estabeleceu o seu plano de ação, determinou cada item, cada pessoa, quando, quanto, quais os recursos, ótimo. Agora pode implementar. Professora, aí acabou, terminou. Quem disse que acabou? Não, a gente tem que ganhar o mundo, pensar diferente a cada instante, ter um olhar diferenciado, você se encantar com o conhecimento, você estar aprendendo em qualquer contexto, com qualquer situação, em qualquer convívio, você estar pensando fora da caixa. É isso mesmo. Então, essa inovação, daqui a pouco, ela vai estar obsoleta, porque eu costumo dizer que para a gente ficar para trás, não precisa nem parar. Basta continuar fazendo o que nós fazemos hoje com muita qualidade, que naturalmente nós seremos ultrapassados. Então, a gente tem que estar aprendendo sempre, inovando sempre, com a nossa percepção extremamente aguçada. É exatamente isso que enriquece, que faz você ser um profissional diferenciado. É você estar com essa quietação
de um design. Isso. Seja em nutrição, em saúde bucal, em radiologia, em recursos humanos, sempre esse olhar diferenciado. E aí, para a gente encerrar a nossa aula, eu trouxe a segunda parte daquele vídeo, para que a gente possa fazer um resumo dessa etapa que nós estudamos hoje, da validação do teste e da implementação. Vamos lá então? Vamos ficar atento a esse vídeo, para a gente conseguir... nesse não, tenho que... É essa aqui que eu quero, esse outro. Muito bem, vamos lá. Implementar. Uma vez que você tenha criado várias soluções, é hora de entender como torná-las viáveis. Crie um modelo de receita. Pense em quanto e como os clientes pagarão pela sua proposta de valor. Planeje mini-pilotos. Essa é uma maneira de continuar aprendendo antes de uma implementação completa. Elabore um plano de ação. A implementação requer recursos como dinheiro, tempo e pessoas. Liste os itens necessários e identifique parceiros. Crie uma lista de tarefas para viabilizar sua ideia. Identifique responsáveis, prazos e indicadores de sucesso. Continue aprendendo. Organize reuniões regulares e informais para compartilhar ideias. Implementar. Isso. Uma vez que você tenha E aí? Tudo certo? Tudo ok? Entenderam direitinho sobre as nossas etapas? Pois é, então eu desejo muito, muito, muito que você tenha curtido a aula, tenha aproveitado, tenha absorvido, já que veio, que tenha valido a pena, né? A gente ter se deslocado até o polo para aprender. E aí eu desejo que você aprofunde os seus conhecimentos, busque informações sobre Design Thinking, converse com outras pessoas sobre Design Thinking e assista novos vídeos. Olha, nos sites de buscas existem vários vídeos lá, importantíssimos, de professores realmente muito qualificados também que contribuem com essa formação e que você possa voltar para o nosso próximo encontro muito mais enriquecido. Porque eu vou, mas eu volto. Por que mesmo? Exatamente, porque se ninguém fizer, Desirê fará. Muito obrigada por sua companhia e até o próximo encontro, pessoal. Tchau!